Então vamos lá. Peguem a apostila de vocês e vocês aí, assim que tiverem alguma dúvida, né, podem falar aí, tá? Peguem a apostila de vocês e abram na página 6. Nós fizemos uma aula inicial, falando, né, antes de vocês terem a apostila, na terça-feira passada, alguns já tinham até, mas a gente fez uma aula inicial falando um pouquinho sobre orientação e localização. Eu preparei o material para vocês, né? E eu pedi para vocês fazerem algumas atividades na aula de quinta, né? Eu não pude estar junto com vocês na aula de quinta, não foi isso? E eu pedi para vocês fazerem as atividades da apostila, certo? Certo, tio. Sim. Essas atividades referentes aqui, ó, ao ponto de referência, vocês já fizeram ou não? Vamos lá, Ponto de referência, tio, qual? Como assim? Aqui, ó, da página 6, 7. Estão vendo aqui a minha tela? Eu fiz a página 5, tio, só. E foi só isso que eu tinha pedido, né? Ô tio, a gente tinha feito em algum lugar o ponto de referência? A gente fez aquela aula, né, de terça-feira passada, e eu comentei com vocês sobre ponto de referência. Só que daí na aula de quinta eu deixei vocês fazendo as atividades, porque eu não pude estar com vocês presentes, né? Eu tinha um compromisso na quinta-feira de manhã e eu deixei a aula para vocês fazerem essas atividades, tá? Lerem o texto aqui, né? Da página 3 e 4, fazendo as atividades da página 4 e 5, certo? Isso daqui foi feito, certo? Gente, página 4 e 5 foi feito, certo? Sim, sim. Beleza. Então vamos para a página 6, então. Todo mundo acompanhando comigo na página 6? Sim. A gente já tinha falado semana passada, então, da importância disso daqui, da importância do ponto de referência, tá? O que é o ponto de referência? Só relembrando, o ponto de referência é um local, né? Algo que se destaca na paisagem e serve de referência, tá? É um local que ele se destaca dentro de uma cidade, se destaca dentro de uma região, tá? E ele serve como referência para a gente se localizar, né? Então, na terça-feira passada que a gente fez a aula aqui pelo Zoom, eu tinha falado para vocês o seguinte, perguntado aí se eu fosse até a casa de vocês, qual que era o ponto de referência? Se lembram disso? Né? Então, uns falaram que era praça, outros falaram que era uma determinada loja, né? Outros falaram que eram outros pontos de referência, tá? Então, a gente vai relembrando aqui, então, o que é ponto de referência e vamos estar observando estão observando a minha tela aí? Esse mapinha aqui da apostila de vocês, ok? Então, observem esse mapinha e a gente vai fazendo atividade juntos hoje, tá bom? Vamos lá. Observem aqui, ó. E vamos observar que aqui eu tenho uma praça, o supermercado, escola, o banco, né? Papelaria, padaria, cinema. E aqui, ó, presta atenção. Aqui eu tenho o Eduardo. Aqui eu tenho o Eduardo. Ok? Aqui eu tenho o Eduardo e aqui eu tenho o Gustavo, certo? Dois personagens aí, certo? Então vamos lá. O que pode ser usado como ponto de referência aqui, gente? Vamos lá, pessoal. Nessa imagem aqui, o que pode ser usado? O banco, o supermercado também. Supermercado, escola. E o cinema também. Mercado, cinema. Praça pode ser? Padaria, papelaria. Escola. Todos esses aqui podem ser usados como ponto de referência, tá? Não precisa colocar todos aí na apostila de vocês, não. Pode colocar aí, ó. Supermercado, cinema, a escola, tá? E deixa eu perguntar uma coisa para vocês. As ruas podem ser pontos de referência? Pode. Pode, tá? Então, olha, eu moro na rua Ulisses Marcondes Escobar, certo? Ô, Tiago. Ô tio, o Thiago desconectou.
Desconectou? Então, Pedro. Ô, Pedro, qual é a Oi. rua que você mora, filho? Eu moro na Rua Silviano Brandão. Então, moro na rua Silviano Brandão, tá? É um ponto de referência? É. Ô, Vitor, qual a rua que você mora, filho? Rua Dona Ana Escobar, 143. Então, olha lá, não precisa dar o endereço completo, né? Mas na rua Dona Ana Escobar. É um ponto de referência. Então, olha aqui. Aqui eu tenho Rua da Primavera, eu tenho a Rua Sintra, eu tenho a Rua Jaboti, Rua Guará. Então, as ruas também servem como ponto de referência aqui, ok? Então, vocês vão colocar aí. O que pode ser usado como ponto de referência? As ruas, o supermercado, a escola, o banco, etc. Ok? Entendido, então, a pergunta, a questão A aqui? Gente, precisa da participação de vocês aí. Sim, tudo certinho aqui. Beleza, Sim. então vamos para a questão B, tá? O Gustavo quer ir à escola, ó. O Gustavo, cadê o Gustavo? Vamos pegar aqui a canetinha aqui, calma aí. O Gustavo, olha aqui o Gustavo, ele quer ir para a escola. Ajude-o a chegar lá. Não se esqueça de informar os pontos de referência que aparecem no caminho. Então, você pode falar o quê? O Gustavo... Ó, alguém aí, quem que pode falar para mim o caminho que o Gustavo vai ter que fazer? É papelaria, é papelaria, padaria, farmácia, depois vai passar por umas casas e chegar na escola. Passar pelo Tá, o quarteirão então, do banco, do supermercado e chega na escola. então, ó, ele pode seguir por caminhos diferentes. Vamos escolher um caminho aqui, ó. Ele pode ir pela rua Alamanda até a rua Primavera, virar à esquerda e caminhar até a escola. Então, ele vai fazer esse caminho aqui, ó, rua Alamanda até a rua Primavera, virar à esquerda e ir até a escola, certo? Vamos lá, outro caminho que ele pode fazer. Vocês vão escolher um caminho e escrever aí na questão B, certo? Ele pode ir pela rua Jaboti, tá? Virar à direita na rua Guará, virar à esquerda na rua Primavera e seguir até a escola, tá? Aí é mais fácil usar as ruas como ponto de referência, certo? Tranquilo? Certo. Tranquilo. Escolham, então, um trajeto e escrevam aí. Tô fazendo. Tá, vou dar um tempinho para vocês fazerem. Quando vocês terminarem, me dá um ok aqui, que daí a gente parte para C. Terminei. Ô tio, se ele virar a rua Jabuti, ele vai virar à esquerda ou à direita para chegar na rua Guará? Vai virar à direita, né? Tá. Ele tá, ó, porque daí, ó, ele tá indo de frente para cá, né? Então você tem que inverter o sentido aí, certo? Aham. Direita e depois aqui esquerda. Na rua Primavera. Pronto? Podemos ir para C? Sim. Vamos lá, então. Leia, ô Vitor, Oi. leia para mim a questão C aí, porque se eu Ô tio, eu baixar tô aqui, vou fazendo perder. aqui da rua. Eu ainda tô fazendo aqui. Quem que terminou pode ler a C para mim? Ô, tio, eu já terminei, eu posso? Pode. E se Eduardo quiser ir ao cinema, quais ruas ele passará? Então, aqui, ó, o Eduardo tá aqui, ó. Ele quer ir no cinema. Então, vamos pegar um caminho, tá? Quem que pode falar um caminho aí para mim? O tio, ele pode seguir a Rua Primavera, ele pode fazer o caminho invertido que o Gustavo fez para chegar na escola. Então, vamos lá. Ele pode seguir a Rua Primavera e virar à direita na Rua Alamanda e ele vai chegar no cinema. Outro caminho. Ele pode seguir a Rua Primavera, virar à direita na Rua Guará, virar à direita, à esquerda na Rua Jaboti. Outro caminho. Aqui não dá para ver, mas ó, ele pode seguir pela Rua Sintra e virar à esquerda na Rua Jaboti. Vocês vão escolher um desses caminhos e escrever aí, ok?
Vocês completem, então, a questão C e me dão um toque aqui para a gente continuar, tá? Tio, eu terminei. Tá, a C também? É, Tá bom. Eu também, tio. Vamos esperar um pouquinho todo mundo terminar para a gente prosseguir, tá? Isso daqui, gente, é muito simples, porque na semana passada a gente já explicou tudo isso, né? Então, hoje a gente está fazendo só os exercícios, porque na semana passada a gente já explicou o conteúdo, certo? Todo mundo ok aí, gente? Calma aí. Tá terminando aí, Vitor? Tô. Pronto. Tá, então vamos prosseguir. Conforme eu tinha falado, então, tudo isso daqui a gente viu na semana passada. Se alguém tem alguma dúvida, lembra que eu preparei aquele materialzinho para vocês, passei a aula também, certo? Então, se alguém tem alguma dúvida do conteúdo, dá uma olhada lá, tá? Aqui a gente vai relembrar aquilo que a gente falou semana passada. Tudo bem, tio. A gente tem, então, os pontos de referência. Mas imagine você num deserto. Como que você vai se orientar? Não tem ponto de referência, é só areia, são só dunas de areia, tá? E as dunas são muito parecidas umas com as outras, tá? Imagine você no oceano, você só tem o mar, né? As ondas do mar e o céu, não tem nenhum ponto de referência. Então, nesses casos, né, quando o homem se viu diante desses casos, o que ele fez? Ele foi escolhendo o quê? Pontos de referência que ficavam no céu. Então, vou ter o quê? A orientação pelos astros. Então, vocês estão acompanhando comigo aí? Nós estamos na página 7, não é isso? Nós vamos falar sobre orientação pelos astros, tá? Então, aqui a gente não tem ainda bússola, a gente não tem ainda GPS, né? Então, um homem primitivo, quando ele começou a cruzar os oceanos, quando ele começou a cruzar os desertos, ele começou a observar qual ponto de referência? Ele começou a observar o Sol, tá? Então, observando o Sol como ponto de referência, ele começou a perceber que o Sol, ele tem um movimento aparente. Por que o movimento aparente? Porque parece que o Sol nasce, né, percorre todo o céu e depois se põe. Mas por que parece? Porque o Sol não está se movimentando. Quem está se movimentando é a Terra, fazendo um movimento de rotação da Terra. Então, observando o movimento aparente do Sol, né, percebeu-se que o Sol sempre nasce do mesmo lado no horizonte, tá? E se põe do lado oposto. Então, a partir desta observação, né, definiu-se os pontos cardeais, leste e oeste. O leste, o oriente, é onde o Sol nasce. O oeste, o ocidente, é onde o Sol se põe. Tá? Então, definiu-se 2 pontos. O leste, onde o Sol nasce, e o oeste, onde o Sol se põe. Tá? Com esses 2 pontos, também foram definidos, né, os pontos cardeais norte e sul. Tá? Aqui, a ideia era de fazer essa atividade com vocês lá na escola, aqui, ó, vamos até o pátio da escola, e geralmente numa das primeiras aulas, tá? Então, quando a gente chegava lá da escola às 7, né, entre 7 e 7 e meia, o sol estava nascendo. Né? Ainda mais nesse período aqui que nós estamos indo para o inverno, o sol nasce um pouco mais tarde. Tá? Então, aqui é uma atividade que vocês têm que... Eu vou pedir para vocês fazerem assim que vocês acordarem amanhã. Tá? Agora fica um pouco complicado para fazer. Assim que vocês acordarem amanhã, todo mundo está entendendo aqui? Assim que vocês acordarem amanhã, né, antes de começar as aulas, lá às 8 horas, vocês vão fazer essas atividades para mim aqui, tá? Olha aí, ó. O que vocês vão fazer? Vocês vão dizer que horas são, tá? Lá por volta de 7, 7 e meia, né? Tá? Ok? Então, vocês vão completar aqui que horas são.
E vocês vão observar aí no quintal da casa de vocês de que lado o sol está, tá? Por quê? Porque observando logo de manhã de que lado o sol está, vocês vão poder identificar o leste, tá? Em qual lado o sol nasceu? O sol está nascendo, então vocês vão colocar o lado que o sol nasceu, né? Considerando o horário, né? Você vai ter o leste. Vocês entenderam isso daqui? Não dá para fazer isso aqui agora, porque isso daqui deve ser feito de manhãzinha, tá? A hora que o sol está nascendo. Agora a gente já não consegue observar mais o nascer do sol, já está mais tarde. Então, entenderam isso daqui? Alguém tem alguma dúvida para responder essas 3 questões? Não, tio. Tá, então vamos continuando aqui. Vocês vão completar isso daqui amanhã para mim, tá? Antes de começar as aulas, tá? Primeira aula de vocês amanhã é de quem aqui é? Yuda. Oi? Yuda. Então, antes da aula da Ilda, vocês dão uma olhadinha lá, marque o horário na questão 1, observem o sol, de que lado o sol está, e vocês vão responder aqui, né? Considerando o horário, em qual lado nasceu o sol? Vocês vão colocar que ele nasceu no leste, tá? Lá, abra os seus braços e aponte o braço direito na direção do nascer do sol, o esquerdo na direção oposta. O braço direito indica a posição oriental, o braço esquerdo a posição oeste, ocidental. Outras 2 posições podem ser definidas. Quais são elas, gente? Vamos fazer 4 já. Então, nós temos o nascer do sol leste, o pôr do sol oeste. Qual outras 2 posições podem ser definidas? Norte e sul. Norte e sul. Norte, se você colocar o braço direito para o sol nascente e o braço esquerdo para onde ele vai se pôr, o norte vai estar onde? Na nossa frente. Na frente. Isso, Não, tudo bem. atrás. Não, o norte vai estar para frente. E o sul vai estar atrás. Ok? Certo. Entendido? Então, vamos colocar. Podemos definir, que nem eu colocar aqui na minha apostila. Podemos definir as posições norte e sul. E vocês vão fazer agora um desenho representando as 4 posições. Então, pode fazer um desenho desse tipo aqui, ó. Tá aqui na minha apostila. Norte, sul, leste, oeste. Então, se a gente apontar o braço direito para o leste, o braço esquerdo para o oeste, o norte vai estar à nossa frente e as nossas costas vai estar o sul. Terminem a 4 e a 5 e assim que terminarem, vocês me comuniquem. Se tiver alguma dúvida, vocês falam comigo, tá? Terminei. Tá joia. Pronto, tio. Ó, é o seguinte, eu vou criar uma atividade lá no Classroom, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão fotografar essas atividades que a gente está fazendo aqui da apostila, tá? A página 8, a 7 e a 6 e vão postar lá para mim, tá? Então, eu vou criar, depois que a gente terminar a aula aqui, eu vou postar esse vídeo lá e vou criar lá uma atividade para vocês postarem para mim as fotos da apostila, tá? Daí vocês, hoje à tarde, né, depois de terminar as aulas, só tira a foto com o celular da apostila de vocês e posta lá para mim, tá bom? Só para eu ver como que vocês fizeram as atividades. Então, olha aqui. Aqui aparece o quê? O que é isso daqui? Como A estrela, alguma coisa que eu esqueci o nome. Não é estrela, não. É Tia, a rosa dos ventos. É, rosa dos ventos. Olha aqui, ó. A rosa dos ventos. Tá? É um instrumento que indica os pontos cardeais. Quais são os pontos cardeais? Norte, sul, leste e oeste. Então, olha aqui, ó. Os pontos cardeais aqui, ó. Norte, sul, leste, oeste. Esses são os pontos cardeais. Oi! Você deu um dever de casa. Então, eu dei o dever que foi a atividade, a página 5, não foi?
E na página 5 tinha uma tarefa, tio. Tinha tarefa, mas a tarefa eu pedi para vocês fotografarem e mandarem para mim? Acho que não. Que as tarefas eu tô pedindo para vocês fazerem na apostila e deixarem aí na apostila de vocês para eu corrigir depois que a gente voltar para a escola. Ô tio, Oi. eu vou cancelar aqui minha voz porque os cachorros estão brigando aqui, tá fazendo muito barulho. Tá bom, mas qualquer dúvida você manda aí, liga o microfone e fala aí, tá? Tá. Então tá. Olha aí, então os pontos cardeais são norte, sul, leste, oeste. Aqui, ó, os pontos cardeais e os pontos colaterais, ó, nordeste, Noroeste, sudeste, sudoeste e noroeste, tá? São os pontos que ficam entre um ponto cardeal e outro. E nós temos também os pontos subcolaterais, só que a gente não vai estudar isso agora, que são esses aqui, ó. Aqui, ó, o nordeste, leste, nordeste e assim por diante. Só que isso daqui a gente não vai estudar agora, tá? Então, vamos lá. O que eu quero que vocês façam, então, na atividade 6? Só colocar o nome dos pontos cardeais, tá? Estão aqui. E o nome dos pontos colaterais. Estão aqui, certo? Então, N. O que é o N? Norte. Então, vamos completando aí. Norte. O que é o S? Sul. Sul. O que é o L? Leste. Tudo bem. O que é o O? Oeste. Oeste. Então, esses são os pontos Colaterais. Cardeais. cardeais. Tá? Cardeais. Olha aqui, ó. Pontos cardeais. Tá? São os principais. Entre os pontos cardeais, ó, entre os pontos cardeais estão os pontos Colaterais. Então, vamos lá. NE. O que é o NE? Nordeste. 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 Completem aí. O NO. Noroeste. Noroeste. SE. Sudeste. Sudeste. SO. Sudoeste. Muito bem. Então, completem aqui os pontos colaterais. Tudo bem? Sim. O que é muito... Ó, presta atenção. O que é muito importante... O que é muito importante vocês saberem, tá? Muito importante. Os pontos cardeais. Isso daqui, eu vou ter que colocar de outra cor agora. Isso daqui, ó, é muito importante, tá? Porque a gente vai agora começar a falar, né, de outros temas, que isso daqui vai ter que ficar muito, muito claro para vocês. O que está à direita é o Leste. leste. Olha aqui, ó. Olha aí para vocês verem. O leste está à direita. À esquerda, o Oeste. oeste. Outro nome para o leste, gente. Hã? Outro nome para o leste. Nós já falamos hoje. nascente. O sol Oi? nascente. Sol nascente? Oriente. Oriente. Tá? Ah. Então, quando a gente fala de oriente, é o quê? Leste. Que fica à Leste. Direita. direita. Outro nome para oeste, gente. Ocidente. Ocidente, ótimo. Que fica à Esquerda. esquerda, ótimo. Tio. Sempre para frente, aqui, ó, para cima fica o norte. E para baixo, aqui, ó, para trás, o sul. E isso daqui tem que ficar muito claro. Essas posições aqui, leste, oeste, norte, sul, tem que ficar muito claro. Isso daqui tem que estar decorado aqui certinho, tá? Ou, ó, não é muito utilizado, mas só para vocês saberem. Outro nome para o norte é setentrional, tá? E o outro nome para o sul é meridional. Essa eu também aprendi, tio. Mas não é muito utilizado. Meridiano de Greenwich. Quem estava perguntando alguma coisa? Eu, tio. Ô, tio, Diga. esse negócio do leste ficar para direita
é que, tipo assim, onde o sol nasce aqui em casa seria o leste. Aí, nessa posição que eu tô, ele tá à esquerda. Ah, na posição que você tá. Mas eu tô falando aqui, ó. Olha aqui a Rosa dos Ventos. Tá vendo a Rosa dos Ventos aqui na minha tela? Sim. Onde que tá o leste? Sempre à Direita. direita, tá? Nos mapas, mapa mundi que você pegar. Quer ver, ó? Eu vou até baixar a tela aqui pra gente ver o mapa mundi aqui. Espera um pouquinho aí. Deixa eu só apagar esse negócio aqui que ficou. Ó, vou baixar a tela um pouquinho aqui para você ver um mapa mundi aqui, ó. A gente vai trabalhar isso na próxima aula, tá? Mas olha aqui, ó. Sempre aqui, ó, o leste tá aqui. A direita. Sempre vai estar à tio. direita. Oi. Ano passado eu aprendi sobre esse meridiano de Greenwich. Então, daí Greenwich. a próxima aula a gente vai estudar isso daqui, tá? Mas hoje não vai dar tempo. Também. Tá? Então, o que que a gente viu aqui? Só para terminar esse assunto, na página 9. Olha lá, o que que a gente já viu? A gente já passou isso daqui semana passada. Né? A Lua também serve como ponto de referência, da mesma forma que o Sol. Então, a Lua também nasce a leste e se põe a oeste. E as estrelas também são utilizadas. Lembra lá que eu passei para vocês na última aula que nós aqui no Hemisfério Sul usamos o Cruzeiro do Sul como ponto de referência, tá? Então, o Cruzeiro do Sul, você vai identificar ele no céu, tá? Vai contar o quê? 4 vezes e meio o braço maior, e aí você vai ter o ponto sul, tá? Só que hoje nós utilizamos muito pouco isso daí. Por que nós utilizamos muito pouco? Porque hoje nós temos outros instrumentos, né? Como a bússola, por exemplo. E nós conversamos já sobre a bússola na aula passada, tá? A bússola, ela é uma invenção chinesa, tá? Ela é formada por uma agulha com magnetita, ou seja, ela tem um ímã, então uma agulha magnetizada que aponta sempre para a direção do polo magnético da Terra, polo magnético norte da Terra. Então, a bússola sempre vai apontar para o norte e eu vou ter aí as condições de observar os pontos cardeais utilizando a bússola. E hoje a gente utiliza pouco a bússola também, por quê? Porque nós temos o GPS, né? Uma outra forma aí de localização que nós temos hoje. Oi. Saulo, Oi. sabia que a bússola pode ser mudada assim, tipo, tem que ter um campo magnético bem, tipo, muito magnético. Aí a bússola pode mudar de lado, assim, errado. Se você tiver um ímã do lado, o ímã vai atrair a agulha da bússola, né? Então, se você tiver algum ímã, algum campo magnético próximo, a bússola vai se desorientar. Mas eu só estou explicando aqui o funcionamento da bússola. Vocês compreenderam tudo bem isso daí, gente? Sim. Tem alguma dúvida? Sim. Então, ó, muito importante. O que é muito importante? Rosa dos ventos e os pontos cardeais. Lembrando que esses pontos cardeais foram definidos através da observação do movimento aparente do Sol. Nasce a leste e se põe a oeste. Então, muito importante esses pontos cardeais e como eles estão dispostos aqui na Rosa dos Ventos. Então, isso daqui tem que estar muito claro para vocês, tá? Na nossa próxima aula, então, a gente vai lá para a página 10. Amanhã que vai ser a sua aula? Quinta-feira, né? Nós vamos para a página 10 falando das linhas imaginárias, ok? Daí a gente faz uma aula pelo Zoom também. Lembra que eu vou abrir uma atividade lá no Classroom, tá? Vou postar esse vídeo aqui que está gravado para alguém que não pôde assistir. Pessoal! E vou pedir para vocês fotografarem as atividades da apostila que nós fizemos na aula e enviarem para mim, ok? Tá bom. Alguma dúvida? Não. Então tá Não, joia. Vai ter mais aula hoje? Claro, Vai. Gente, então... Horário, 11 horas. Vai ter mais aula